Para quem não me conhece, a maioria eu acho que me conhece, meu nome é Inês, eu sou aluna do Lama Santen, que é o diretor espiritual, orientador do SEB, do Centro de Estudos Budistas Bodhisattva, de todo o Brasil, né? Aqui é um dos SEBs, em Floripa, e eu sou facilitadora do SEBs. Sou aluna há 20 anos, mas eu gosto da palavra aluna, porque eu continuo sendo aluna, aprendendo, estudando junto, né? E o que a gente vai fazer aqui hoje é fazer isso também, é estudar um pouco junto em cima desse tema e dos ensinamentos, né? Eu sempre gosto de dizer que existe uma distância muito grande entre aquilo, todo mundo sabe disso, entre aquilo que alguém fala e o que a gente escuta. Como é que a gente entende aquilo que o outro falou, né? No budismo existem alguns ensinamentos que os alunos começam assim. Em vez de eles dizerem, o Buda falou, eles dizem, assim eu ouvi. Porque aí você está colocando a partir do seu olhar. Então, eu gostaria de dizer a mesma coisa, né? De tudo que eu aprendi, que eu vou tentar compartilhar com vocês, está nisso. Assim eu ouvi. É da forma como eu compreendo. É que eu vou poder compartilhar e da forma como eu experimento, né? Então, mesmo que de vez em quando eu fale, o Lama falou, o Buda falou, mas vocês saibam que no fundo é como eu ouvi os ensinamentos e como isso tem sentido na minha vida, é isso que eu vou compartilhar desse modo, a partir desse lugar, né? Então, sou uma aluna, estou aprendendo, e da forma como eu estou aprendendo é o que a gente vai conversar hoje. Esse tema é muito interessante porque a gente sofre. Tem saída, né? É um tema bem budista, né? Falou em sofrimento, a gente lembra do budismo, né? Porque foi uma nobre verdade que o Buda disse, né? Então, o Buda disse, todos nós sofremos. Então, essa é uma afirmação que ele diz, estamos sempre insatisfeitos, né? Então, a partir disso surgiu todo o ensinamento do Buda. Ele diz 4 nobres verdades. Ele diz, uma é que todos sofremos. A outra é que o sofrimento tem causas. E a outra, terceira nobre verdade, se ele tem causas, ele pode ser desconstruído, ele não é natural. Aí a quarta nobre verdade é a saída. Aí ele diz, tem uma saída para isso, tem um caminho, e eu vou ensinar para vocês, e esse caminho tem 8 passos. Então essa é a base da gente fazer aquele resuminho assim, do Buda falando em relação ao próprio sofrimento, né? Só que aqui a gente fez uma coisa assim que eu acho interessante, que eu gostaria de compartilhar com vocês, que aconteceu na minha vida, né? São perguntas, né? Então nós estamos fazendo 2 perguntas. Eu conheço alguns pesquisadores que eles dizem assim, a gente está sempre buscando novas perguntas e não respostas. É como se a hora que a gente fosse perguntando coisas, a gente vai abrindo um universo de coisas, né? Então, se a gente fizer uma boa pergunta, né, ao longo das nossas vidas, boas perguntas, isso vai dirigir a nossa vida em função daquela questão que ficou, né? Então, eu acho que a gente... uma das coisas que eu sempre penso para jovens, crianças, adolescentes, se a gente quiser passar alguma coisa, seria assim, passar que eles façam questões, boas perguntas, perguntem mesmo, investiguem as coisas, perguntem sobre elas, mas aí cada vez perguntas mais interessantes. Por que eu digo isso, perguntas interessantes? Porque a gente faz, por exemplo, na nossa adolescência, algumas perguntas do tipo assim, o que eu vou ser quando crescer, né? Como é que eu vou me sustentar? Que tipo de vida eu quero? Eu quero o quê? Trabalhar, quero casar, quero ter filhos. Eu faço perguntas, né? E se eu digo, eu quero ter tal profissão,
quando eu faço essas perguntas, eu vou dirigir minha vida para isso, né? Então, eu vou procurar um lugar para estudar aquilo que eu tenho vontade de fazer. Se eu quiser casar, eu vou me preparar para a relação. Enfim, eu faço perguntas e me posiciono no mundo buscando as respostas. Não é bem as respostas, mas aquela direção que as perguntas me deram, né? Então, quando a gente faz boas perguntas, isso vai abrir um leque, né? Então, quando a gente pergunta assim, por que né? Eu poderia dizer assim, teria uma outra pergunta assim, por que eu estou sofrendo agora? Né? Porque o sofrimento é uma coisa que a gente não precisa nem explicar, que todo mundo já sabe, né? Então, por que eu estou sofrendo agora? Ou por que estou triste? Porque eu estou insatisfeito agora? Aí eu normalmente já venho com uma resposta. Porque está chovendo. Porque a pessoa brigou comigo. Porque aconteceu alguma coisa. Eu já acho um responsável por aquilo e fecho a questão, né? Quando a gente pergunta assim, por que a gente sofre? É uma coisa mais ampla, assim. Independente de qualquer coisa, por que a gente sofre? Isso instiga. E isso foi a pergunta que o Buda fez para ele mesmo, né? Então, a própria história do Buda é algo muito extraordinário para esse momento agora, eu acho, principalmente. Por quê? Porque ele era rico e tinha poder. Então, ele era um príncipe, morava num palácio, ele ia receber a sucessão, ele ia virar o rei, poderoso, bonito, ele foi criado de uma forma como um príncipe mesmo, né? Então, cheio de qualidades. Então a gente fala, nossa, o Buda era o que todo mundo aspira, né? Ser feliz ser rico, ter poder e ter uma vida já, aposentadoria garantida, digamos assim, né? Porque, de uma certa forma, não sei porquê, mas a gente está com uma mania de aspirar à aposentadoria, né? E pensa, para ter dinheiro, para se aposentar, né? Agora pensa, ele já tinha tudo isso, tudo garantido, mas ele começou a ter algumas questões. E essas perguntas fizeram com que a vida dele mudasse, né? E as perguntas foram essas, assim, por que sofremos, por que a gente envelhece, por que a gente adoece, por que a gente fica triste, por que a gente morre, por que a gente nasce, qual o sentido da vida? Começaram a surgir essas perguntas. Ele, teoricamente, estava no felicíssimos, né? Assim, o que a gente imagina, como a gente aspira, assim, muito da nossa vida no dia a dia, é algo como ele era, né? Num lugar que ele estava. Mas mesmo assim, esse é o grande ensinamento do Buda, né? Porque ele era poderoso, rico, e essas perguntas fizeram com que ele resolvesse sair de casa, largar tudo e falou, eu vou atrás desse sentido da vida. A partir daí, a vida dele se transformou, né? Ele era um príncipe, Siddhartha Gautama, né? Saiu do palácio como príncipe, abandonou esposa, filhos, dinheiro, pai, família, sucesso, tudo, e resolveu ir atrás dessas questões. Ele tinha, alguns momentos da vida dele, ele tinha entrado em contato, que ele conseguia escapar do palácio, com esse sofrimento, com essa dor, vendo as pessoas na rua. Mas ele viu também um monge, né? Alguém que estava ali questionando alguma coisa. Quando ele saiu, ele foi atrás. Na época dos mestres que existiam, na época do sufismo, dos devistes, eu não sei muito bem a história, mas ele saiu com detalhes, eu posso me enganar em algumas coisas, mas ele saiu buscando alguns mestres, né, para ir atrás dessa questão, né? Então, como é bacana, como é incrível a gente fazer a questão, só isso já vale a pena. Só o fato de vocês terem vindo aqui, porque a questão é, por que sofremos tem saída, eu já acho que já podia todo mundo ir embora, já está ótimo. Por quê? Porque isso vai instigar.
como é que é? Por que a gente sofre? Aí quando a gente começa a instigar, a gente descobre que outras pessoas, além do Buda, muitas outras pessoas também fizeram essas perguntas e começaram a sair atrás. A gente vê em outras tradições religiosas, a gente vê isso na vida, no cotidiano, né? Então a gente descobre que essas perguntas já foram feitas por outras pessoas e eles foram atrás de entender esse processo, né? Então a gente está nesse mesmo momento. A gente fez o que está fazendo agora, o que o Buda fez e muitos mestres. Foram perguntas mais profundas, por isso que está todo mundo aqui, né? É uma pergunta assim, por que sofremos? Isso tem saída? Né? É uma pergunta de um mundo interno, né? Não é uma pergunta de como eu faço para pagar a prestação, né? É uma outra coisa. Então, isso já vai abrir o mundo de todo mundo aqui, né? E essas duas perguntas, então, elas fazem muito parte, né? Não querendo puxar para o budismo, mas é claro que a gente puxa, né? Porque é a própria experiência, a gente quer compartilhar a alegria, né? Essas duas perguntas são perguntas do próprio ensinamento. Por que sofremos? E isso tem saída? Então, a boa notícia é que, segundo o Buda, segundo o Lama Santen, tem saída. Eu digo isso porque não é uma coisa natural de a gente ouvir aqui no Ocidente. Todas as vezes, na minha época de universidade, ou na vida, livros de autoajuda, todo mundo parece que assim tem um conformismo. Não, sofrer nós já vamos sofrer mesmo. Mas o que eu posso fazer de outra forma? Assim, a gente não acredita que é possível a liberação do sofrimento. A gente tem certeza que sofrimento faz parte da vida, que nós vamos ter que só lidar assim, meio com isso, que não é possível a liberação. Não vejo isso fácil, não vejo nos terapeutas, eu vejo assim, como é que a gente pode... você está mal? Você está em sofrimento? Como é que eu posso te ajudar a ficar um pouco melhor para você continuar vivendo a experiência que no final vai dar sofrimento de novo e tudo mais. Então, normalmente o que a gente vê, né, que eu vi, são paliativos, né? Sempre como é que a gente vai lidar e nunca ninguém olha e fala assim, é possível a liberação? Né? Tem saída? Ou somos todos fadados a viver do jeito que a gente veio, com as estruturas que nós viemos, nós não temos outra saída, né? A gente tem uma desculpa até social, assim, econômica. A gente desculpa assim, as pessoas que não buscam coisas porque ela não teve condição, porque não nasceu num bom lugar. Porque a gente reafirma isso, né? Mas se a gente tiver um olhar aberto, a gente teria que lembrar que todo mundo, em qualquer situação, não importa onde nasceu, nem as condições que veio, tem a mente livre para mudar a sua história de vida. Isso é a base do ensinamento. Nós temos a mente livre, né? Nós só não acessamos. Mas nós temos essa liberdade, a gente precisaria acessar essa liberdade, porque o que a gente faz é se reconstruir. Sempre. Nós temos liberdade, nós não precisamos ser um rótulo e a gente mesmo colocar para a gente um rótulo. Eu nasci assim, portanto eu não tenho condições disso. Ou a minha história é essa, ou eu passei por isso, né? Então isso não existe no budismo, né? Assim, nós não podemos, assim, dentro do coração da gente, nos rotular e rotular aos outros como pessoas limitadas, né? Que temos que viver essa experiência porque nascemos em tais e tais condições, né? Então, isso é extraordinário. Por outro lado, da forma como a gente vive, a gente só está construindo sofrimento, né? É essa pergunta que nós vamos ver hoje, esse ensinamento sobre a roda da vida, que é onde o Buda diz, ele mostra como é que o sofrimento é construído, né? Então nós vamos olhar
isso com cuidado, né? Porque ele descreveu, como ele disse que o sofrimento não era natural, o que é natural é a nossa liberdade, né? O sofrimento é construído. Então ele mostrou em detalhes, com esse ensinamento da roda da vida, como é que a gente constrói o nosso sofrimento, né? Então ele não é natural, ele é construído. No momento que a gente começa, graças às bênçãos do Lama Santen, porque eu digo isso porque não é tão fácil ver alguém descrever esse ensinamento de forma cognitiva. Porque esse é um ensinamento inteirinho que está aí numa linguagem artística, né? Aqui tem uma imagem, né? E aí, alguns mestres, e principalmente o Lama Santen, descreveu de forma conceitual e cognitiva, pedacinho por pedacinho dessa imagem, desse ensinamento sobre a roda da vida. Como vocês veem, é complicado mesmo. A gente constrói o sofrimento, olha o que é de detalhes essa imagem, né? É assim, aqui está a nossa mente em sofrimento, né? Tá aqui. Ele descreveu pedacinhos por pedacinhos, porque a gente não vê, né? A gente, quando está sofrendo, fala, estou sofrendo. A gente não viu o processo de que momento aquilo começou, porque ele foi construído, né? Então eu estou aqui, às vezes em meditação, em silêncio, eu estou em paz, feliz, dali a pouco vem um pensamento. E eu deveria pagar a conta amanhã. Aí vem uma energia correspondente, né? Imediatamente surgiu um sofrimento diante daquele pensamento. Eu estava bem tranquila. Aí surgem coisas que me tiram a tranquilidade. Não é que eu estava não tranquila e surgem coisas que é ao contrário, né? Então, na verdade, eu estou tranquila e surgem coisas. Só que como surge o tempo todo, nós nos vemos o tempo todo com uma mente muito agitada e muito intranquilos, né? Com as variações, as flutuações. Uma hora a gente está bem, outra hora a gente não está. Basta um telefonema, muda a nossa energia. A gente acorda de um jeito, passa por várias emoções, e pensamentos e ideias, e nossa emoção vai flutuando. O Buda foi observando isso com detalhes, né? Porque ele fez esse olhar do mundo interno, né? Então a gente tem um hábito de olhar para o mundo externo e resolver as nossas questões internas mexendo no mundo externo, né? Então, eu não estou bem, eu vou lá e troco de casa. Eu não estou bem, eu vou lá e troco de marido. Eu não estou bem, eu vou lá e troco de emprego. Ou troco de dieta, ou troco de qualquer coisa. Eu estou sempre fazendo alguma coisa, buscando externamente uma saída. Então, quando a gente olha as questões dentro da nossa experiência, e alguém diz, qual é a saída que eu tenho para o meu sofrimento? Todo mundo vem com uma ideia. Se você estudasse tal coisa, se você viajasse, se você fizesse tal coisa, é sempre mexer no que você vai fazer do mundo externo, né? E aí a gente tem isso como hábito. Todos os seres, o Buda viu isso. Os seres vivos, todos, inclusive os animais, não só os seres humanos. A gente tem um hábito, e esse hábito é a gente resolver mexendo em coisas externas para resultados internos. Aí que deu um problema. Aí é que ele vê essa imagem da roda da vida. Aí ele vê, não vai ter jeito, né? Toda vez que eu resolver alguma coisa externa, ela vai ter um período curto, dali a pouco eu já estou insatisfeita de novo, e transmigrando e mudando, né? Como diz o Lama, a gente vai mudando de galho em galho, em busca do galho prometido, né? A gente acha que vai ter um galho que lá vai estar, então nós vamos mudando de galho em galho, nós estamos mexendo no mundo externo, né? Então, essa imagem
mostra como é que a gente faz isso mesmo, como é que a gente constrói o nosso sofrimento, porque nós estamos usando já como referencial, como base, um mecanismo que vai gerar sofrimento. É muito interessante isso. E a gente não vê muito bem. Então, assim, a gente tem uma receita que é sempre igual, né? A receita para fazer um bolo de banana. Aí a gente fala assim, toda vez é bolo de banana, toda vez, mas eu queria que um bolo de chocolate. Mas eu não mudo a receita. Eu continuo fazendo a mesma receita. Então, a forma como a gente está agindo por vidas, fazendo a mesma coisa, nós estamos usando a mesma receita, tentando se liberar do sofrimento, mas com a receita que gera sofrimento. Né? Impressionante, assim, como a gente não vê isso, porque ninguém quer sofrer. Cada um que está aqui e que vive alguma experiência de dor, ninguém quer sofrer. Mas a gente não percebe como é que a gente fez a coisa acontecer para que nesse momento a gente estivesse em sofrimento. Né? E que toda vez que a gente está tentando mexer para arrumar o sofrimento, são sempre tentativas provisórias. Então o Buda diz, não tem jeito. Então assim, não tem saída se eu continuar com a mesma receita. Né? Então se eu continuar com a mesma receita, nós vamos continuar em sofrimento. Não tem jeito, como diz o Lama Santen, Sansara não tem solução. Sansara e roda da vida é sinônimo. Roda da vida é um termo em português. Né? Então não tem solução. Eu vou ficar mexendo no mundo externo, porque Sansara é isso. Eu vou ficar mexendo, aí eu fico um pouquinho feliz, dali a pouco eu fico infeliz de novo, vou ficar mexendo, isso. Aí eu morro, e quando eu estou para morrer, eu fico pensando, puxa, eu devia ter mexido em outra coisa, eu devia ter feito outra coisa, e depois é outra coisa. É inacreditável, porque a gente não cai a nossa ficha. Até o final, é triste, né? Mas aí na conclusão final a gente achava que devia ter mexido em outras coisas externas. E ainda se sente culpa. Exatamente, mas eu fiz tudo tão direitinho, querida, muito obrigada. Mas eu fiz tão direitinho, aí eu já mudei aquele jeito, não sei o quê, e eu estou sempre mexendo na mesma coisa. Né? Mas é incrível, porque a gente não vê, né? Eu não vi, ninguém vê, a gente não vê que a gente está fazendo desta forma. Né? Então, o que a gente vê com esse ensinamento? Primeiro é ter lucidez, nós estamos elucidando. Né? Nós estamos descobrindo, olhando uma coisa que a gente nunca viu. Né? Olhando de frente. Né? A gente tem esses mestres que eu falo assim, que vieram essa linhagem do qual está o Lama Santen, né? Ele é brasileiro, mas foi ordenado por um mestre tibetano, vem toda a linhagem do Tibete. Né? Eles lá, né, na formação deles, eles têm uma grande dedicação ao mundo interno, desde criança. Né? Então eles são PhDs, eles são olímpicos do mundo interno, das meditações, dos treinamentos. Né? O que a gente poderia chegar lá e ensinar para eles sobre esporte, trazer os nossos olímpicos de esportes, eles trariam os meditantes, né? Os olímpicos. Tanto é que Sua Santidade o Dalai Lama, numa investigação junto com a ciência nos Estados Unidos, ele indicou 8 monges, né, treinados, né, vocês podem imaginar, indicados para o Dalai Lama, né, os 8 monges treinados, e assim, ciência, testem eles. Né? Testem o quê? Alguém que fez treinamento interno. Como é que isso aconteceu? Como é que os seus hormônios, a sua química, como é que o seu cérebro funciona a partir da meditação? Né? Então essas pesquisas elas estão no Instituto Mind and Life, quem quiser ver. A ciência avaliando os monges. Né? Mas eu só conto uma partezinha, assim, que eles avaliaram, e a área cerebral da paz e da felicidade deu assim 100% aumentada em relação a um hemisfério normal. Aí a primeira coisa que eles pensaram foi que o aparelho estava quebrado. Aí eles arrumaram o aparelho e pediram
para que os monges fizessem pelo menos 3 vezes em dias diferentes para comprovar porque aquilo era impossível. Começou assim, era impossível, e depois deixando, bem, não é bem impossível, né? Eles estão aqui na nossa frente. Né? E quando a gente ouve dos monges, eu já ouvi ensinamentos de 2 deles, mas proximamente de um deles, que é o Mingyur Rinpoche. Né? Então ele diz que eles chegaram lá, e os cientistas, né, todos os conhecedores do mundo, e eles lá, os mongenzinhos. Né? Aí, humildes, né, assim... E curiosos, aprenderam tudo de biologia, de química, porque eles perguntavam para todo mundo, os médicos estavam dando aula para eles, e eles amando aprender um mundo novo. Né? Aí, dali a pouco, e quietinhos, dali a pouco os médicos começaram assim, e como é que vocês fazem? Como é que você conseguiu essa tranquilidade? Aí começaram os cientistas a perguntar para eles, depois de examiná-los, como é que eles tinham essa habilidade, esse treino. E eles eram testados com meditações diferentes. Então, assim, meditação do amor incondicional. Então, eles faziam o teste, enquanto isso eles estavam meditando, eles punham aquele aparelhagem toda, pelo corpo todo, e ia vendo os resultados. Meditação da vacuidade, meditação, para cada tipo de meditação, respostas do corpo inteiro. Né? Então, é algo incrível. Aí surgiu os títulos dos homens mais felizes do mundo, então... tem alguns monges já tão bem conhecidos no Brasil que têm esse título. Né? Então, o que acontece? Esse mundo interno, quando se transforma, é possível aí uma saída do que a gente chamaria de emoções aflitivas, emoções perturbadoras, que estão aqui descritas dentro da roda. Então, esse treinamento interno, e a gente tem um método, não é um único, né? Mas a gente tem um método que o Buda apresentou, né? Com 8 passos, com técnicas, tudinho para a gente praticar e ir fazendo essa transformação do mundo interno. Né? A gente vai fazer um trabalho, como uma academia. Né? Então, na academia, a gente treina os músculos. Na meditação, a gente vai fazer o trabalho com a mente. Então, a gente vai fazer um treino. No início é complicado, todo mundo sabe disso, né? Vai ficar 5 minutos em silêncio, vem muitas perturbações. Mas aí a gente tem técnicas, a gente vai treinando para a gente se familiarizar, conhecer o mundo interno e poder até flagrar claramente as nossas emoções, nossos pensamentos e as nossas experiências no nosso dia a dia. Com consciência, com relaxamento, né, com sabedoria, eu vou transformando. Então isso é possível. Dessa forma. Né? Se quiser mexer do Sansara, como diz o Lama, não, eu não sei fazer imitar, não tem jeito. Esse. Não tem. Então, assim, por mais que a gente experimente, eu acho que todo mundo aqui já experimentou mexer bastante no Sansara, no mundo externo, né? Mas pode continuar experimentando, pode ver as pessoas até uma hora que a gente vai falar, basta. Basta. Eu não vou mais ficar mexendo no mundo externo. Não que eu não possa mexer, vou mexer. Mas não é esse o meu foco. Né? O meu foco agora é a transformação do mundo interno. Não tem mais nada importante além disso para eu fazer. Do que transformar minhas emoções perturbadoras, transformar o meu mundo interno e aí ter essa sensação de bem-aventurança, essa liberação do desconforto. Eu digo liberação do desconforto porque o ensinamento todo é esse. Nós não estamos buscando alguma coisa, nós estamos tirando. Nós estamos tirando as perturbações, nós estamos tirando o desconforto. E aí o que resta é a nossa natureza livre e incrível. Ela é livre, ela é aberta e ela tem uma atitude que a gente chama de bondade amorosa. A mente livre tem um estado de abertura. Né? Bondade amorosa é uma palavra, o amor é uma palavra muito forte no budismo, diferente do que a gente tem de conceitos sentimentais. Assim. A gente tem um pouco uma marca em cima da palavra amor e compaixão. Né? E no budismo é uma coisa muito simples. Né?
é uma abertura. Eu estou aberto a tudo, né? Eu acolho tudo que vier, né? Então, esse é um estado de abertura, é um estado amoroso, né? É um estado de acolhimento, né? Então, eu digo, se eu desejar que o outro fique bem e não tenha sofrimento, eu consigo aspirar isso se eu estiver bem, né? Se eu estiver com o meu mundo interno bem, eu aspiro que os outros também fiquem bem. Isso é um estado de abertura. Eu não estou perguntando se a pessoa merece ou não merece. Eu não estou julgando. Esse não merece ser feliz, esse merece sofrer. Não. A gente tira a mente julgadora. Isso é um estado de bondade amorosa. E acredita que todos os seres, assim, podem, e a gente gostaria que fossem felizes e se liberassem do sofrimento. Então, esse estado de abertura é o que a gente chama de estado de amor, e que ele surge a partir de um espaço que vai surgindo do mundo interno, que está muito perturbado, mas aí, com a prática, vai surgindo um espaço. A partir desse espaço, a gente olha o mundo de uma outra forma, né? Então, esse vai ser o método de saída, né? Mas agora eu vou conversar um pouquinho mais específico sobre a roda da vida mesmo. Até agora, quem quiser interromper, a qualquer minuto interrompe, faz perguntas. Diga lá, Eliana. Compreende, não, realmente tem razão. Mas daqui a pouco está fazendo de novo. Quer dizer, quando a gente fica, né, assim, nessa frustração, o que mais que a gente pode fazer? A gente tem que ficar olhando, assim, sabe? Por mais que a gente deseje que ela supere os obstáculos, supere o sofrimento, mas assim, dá uma frustração, né? É interessante isso, porque esse estado. Então, na verdade, o resultado, vamos dizer assim, você está fazendo é por você, né? Você está querendo fazer a alquimia interna, a sua transformação. Então, o melhor que a gente pode fazer pelo mundo é que a gente mesmo se transforme, elimine as emoções perturbadoras e seja um exemplo, né? Mas a gente mesmo não observa e não vê quando a gente está causando sofrimento para nós mesmos. A gente consegue observar mais fácil no outro, né? Aí a gente já quer corrigir o outro. Isso é algo que nos move, né? A gente quer verdadeiramente ajudar o outro de uma forma mais incisiva. Poxa, por que ele não muda? Por que ele não faz como eu estou fazendo, né? Quando a gente se pergunta por que eu não mudo, por que eu não faço aquilo que eu acredito, a gente começa a entender o outro também, né? Porque muitas vezes não é fácil a gente mudar, ou ouvir, né? É difícil mesmo. Mas eu sugeriria sempre assim, instiga a pessoa. Faz apenas com que ela faça perguntas internas e deixa que ela mesma vai buscar essa resposta, né? Começa a instigar, olha o que você está fazendo, o que você acha disso? E disso aqui? Começa só a soltar outras possibilidades, como instigar, para que a própria pessoa comece a pensar, né? Eu acho que isso é sempre melhor, porque senão a gente fica, de uma certa forma, tentando mexer na vida do outro, né? A gente acaba se metendo, o outro fica bravo. Então, e também a gente tem expectativas, a gente quer resultados do outro, né? Então a coisa aí é um pouquinho encrencada mesmo, né?
sempre é difícil, mas a gente vai fazendo esse trabalho assim, de pacificar nós em relação ao outro e pacificar o quanto a gente está cobrando do outro também, né? Então, isso é um olhar que a gente vai gerando depois meios hábeis de ajudar de uma forma melhor. Por exemplo, eu acho a melhor forma que a gente pode ajudar alguém quando vier ou a gente está vendo alguma coisa, é ajudar, por exemplo, a pessoa a se acalmar. A partir do próprio silêncio dela, ela vai encontrar soluções dentro do próprio contexto, né? Então, eu digo às vezes para as pessoas, eu não sei exatamente como te ajudar, mas eu te ajudo a acalmar, a gente se acalma junto, dali a pouco, com a mente mais tranquila, a gente vai encontrando, ou você vai encontrando soluções, né? Então, isso é o máximo, a gente poder, melhor do que a gente dar palpite na vida do outro, é ajudá-lo a acalmar. A ampliar a visão, a ver várias possibilidades, ouvir vários outros formatos. Então, esse seria um jeito. Mas não é fácil, não, né? As relações. Bom, então vamos lá falar um pouquinho sobre essa imagem. Essa imagem, ela tem um centro, né? Primeiro, ela já é uma imagem que é uma roda. Então, vocês podem ver que a roda da vida é uma roda. Ou seja, a imagem mesmo já diz que nós vivemos uma experiência cíclica, que gira. Ora está em cima, ora está embaixo, ora está no meio, né? Então, a própria imagem de roda já diz o porquê. Experiência cíclica. Aí tem aquele ser grandão, Maharaja, Mara, o senhor da roda, né? Que é essa figura que ele é como se fosse o dono da roda, o senhor mesmo, né? E aí, quem é o senhor da roda na cognição? Ali é uma linguagem simbólica do desenho, né? Seria o que a gente chama de impermanência. O que rege a roda da vida? Quem é o senhor da roda? É a impermanência. Tudo está sempre girando, tudo está sempre girando. Então a gente diz, Maharaja apareceu. É quando alguma coisa estava paradinha e girou, né? Ele é o próprio exemplo da impermanência, né? Por quê? Eu olho para a impermanência, eu não vejo isso normalmente, né? Eu até vejo que as coisas são impermanentes, mas eu não vejo isso com esse olhar e desse tamanho que o Buda fez, né? Essa imagem com o senhor da roda que domina a imagem, ou seja, contemple a impermanência. As coisas são impermanentes. A experiência da roda da vida, ela é essa mesmo. Ora a gente está mais ou menos, ora a gente está mal, ora a gente está assim, ora a gente está assado. Isso é a experiência que nós vivemos a partir do olhar da roda da vida, o olhar, esse software, como diz o Lama. Não é um olhar de sabedoria, é o olhar que constrói o sofrimento, né? Então, a partir desse olhar, né, a gente está olhando ali, o que acontece? Se eu contemplar que o Senhor da roda é a própria impermanência, eu não fico esperando a permanência das coisas, né? Se eu contemplar com profundidade. E quando as coisas giram, eu não deveria me importar. Porque eu já sei que a impermanência existe. Mas não é a forma, a gente não olha com essa lucidez. A gente tem a sensação de que tudo que é impermanente, a gente pode dar um jeitinho de virar permanente. A gente ajeita daqui, puxa dali, a gente melhora a arquitetura, a gente não sei o que, achando que nunca vai precisar fazer uma manutenção, que nunca uma casa vai cair, que nunca não sei o quê. A gente vai tentando com que as coisas sejam permanentes. E aí o que acontece? As coisas giram, a gente fala, onde eu falhei? Né? Tem um mestre, amigo do Lama Santen, o Lama Alan Wallace, né? Acho que algumas pessoas conhecem, ele diz assim, as coisas quebram ou terminam não porque foram mal feitas, mas porque foram feitas. É simples assim. Então, assim, por mais que a gente possa caprichar, nós não temos controle. Nós não temos controle contra a natureza. Pode vir uma enxurrada, você acabou de construir tua casa, a casa caiu, né?
pode vir, enfim, tem milhões de exemplos. E isso a gente vai contemplar com calma na hora que a gente está trocando de visão. Porque o que nós estamos contemplando aqui, gente, a roda da vida, quem rege é Maharaja, é impermanência. Vamos ter consciência disso, né? Então, isso fica um alerta, né? E aí está girando. Aí, vamos lá para essa imagem de dentro da roda da vida. No meinho, tem desenhado 3 animais. É o javali, galo e cobra. Esses 3 animais, eles representam uma energia interna nossa. Essa linguagem toda, nós estamos falando do mundo interno. Então, a gente vai sempre falar em energia num passo um pouquinho antes da ação grosseira física mesmo, né? Que nós estamos olhando o mundo interno. Então, por que eu digo isso? Antes de eu dizer qualquer coisa, surgiu um pensamento, uma emoção, e depois eu digo. Eu normalmente não vejo isso acontecer, né? Quando eu estou procurando alguma coisa, eu digo assim, nossa, eu encontrei a casa que eu queria. Eu não lembro que antes eu sonhei com essa casa, que eu imaginei um tipo de casa e tudo mais. Teve todo algo que aconteceu antes do mundo interno, até que eu olho e falo, essa é minha casa. Não apareceu aquela casa por acaso. Nós já estávamos prevendo um tipo de casa, de um jeito que a gente gostaria e tudo mais. Então, o que acontece? Sempre que tem uma ação externa, antes teve um mundo interno que estava ali acontecendo que a gente nem reparou, né? Mas ele estava ali. Então, tem esse mundo interno que tem o javali, galo e cobra. O que significa? Que na nossa experiência da roda da vida, nós temos uma identidade, né? Então, nós temos um cartão de visita, né, que muitos mestres falam. Quando eu apresento o meu cartão de visita para alguém, eu estou apresentando o meu javali, a minha identidade. Então eu digo o que eu faço, o que eu gosto, o que eu acredito, a minha profissão, né? Eu vou lá e digo alguma coisa a respeito de uma identidade que eu estou ali exercendo, né? Essas identidades são inúmeras identidades que a gente exerce. Por quê? Porque a cada situação nós estamos num tipo de papel, né? Então, se eu estou em casa, eu estou no papel de filha, o outro está no papel de mãe, aí de repente se eu tenho filho, eu estou trocando, eu viro o papel de mãe, né? Eu viro o papel de professor, eu viro o papel de aluno, eu viro do motorista, que vai ter um outro ângulo, eu estou sempre com várias identidades. E dentre elas, o mais importante são as identidades mentais, as ideologias, as verdades internas que a gente tem, né? Então a gente tem um javali, e aí o que acontece? Ele por si só não teria muita energia. Por quê? Eu posso dizer assim, sou professora, né? Mas se eu não exercer, aquilo meio que não... Você não é professor, você não está exercendo. Então, o que acontece? Quem vai fazer o javali exercer a identidade de javali vai ser o galo e a cobra. O galo vai ser a energia, então assim, a gente pegou uma identidade, aí nós vamos construir essa identidade. É o galo que faz isso, é uma energia que nos impulsiona, por exemplo, se eu estou com a identidade de mãe, então eu quero ser uma boa mãe. Então o galo vai fazer eu ler revista, conversar com pessoas, ir atrás de todos os tipos do que eu puder, que eu achar que são adequados, para que eu me torne um javali daquela identidade, um bom javali, né? Então o galo faz com que meu javali vire bacanão, né? Ele está indo em busca de identidades. Se eu tenho uma ideologia, se eu sou, sei lá, alguma coisa muito forte, se eu sou vegetariana, se eu tenho alguma ideologia, eu vou fazer um galo que vai o quê? Ele vai atrás daquilo que vai cada vez mais sustentar aquele meu javali de vegetariana, por exemplo, ou algum outro, né, de um ideal, né?
Então, aí tem o galo. Então, lembre, o galo é a energia que faz com que aquele javali produza. Fique um bom javali. Normalmente a gente investe nas nossas identidades, seja elas qual for. A gente tem vontade de ser bom naquilo. É o javali que vai fazer isso. Aí o que tem? Uma outra energia que acontece nesse mesmo momento. Porque ali na imagem é o javali, galo e cobra. E eles estão desenhados, um comendo o rabo do outro. Assim, um vai alimentando o outro. Né? Então o que acontece? Quando eu estou com o meu javali ali bem, o galo atuou bem, eu estou bem firme naquilo, quando surge qualquer crítica, qualquer coisa que vá contra aquilo, né? Chega alguém e fala, você é uma péssima mãe. Aí vem a cobra e diz, o quê? Eu? Você que é? Aí já vem uma energia defendendo o javali. E brava, raivosa. Né? Então eu tenho um javali e ele tem duas energias. O galo, que aliás quando recebe elogios ele fica mais legal ainda. Né? Yes, o javali tá lindo, né? Então o galo adora elogios e sustenta o javali. Eu vou ficando cada vez mais presa àquele elogio. Mas aí a cobra aparece, gente. Sempre vai ter um que vai criticar. Como diz o Lama, começa pela família, né? Vai ter o irmão, vai ter alguém que vai falar, nossa, né? Mas aonde quer que a gente vá, vai ter alguém que vai criticar. E aí o que acontece? Quando a gente não é elogiado, a gente recebe uma crítica, surge a cobra e a gente aí é capaz de qualquer coisa, até de matar. Vamos pensar em times de futebol, por exemplo. Essa nossa experiência no Brasil é bem forte. Surge o javali do torcedor, por exemplo. Né? E muitas vezes a gente vê que naquele momento, quando a pessoa fala alguma coisa contra o time daquele torcedor, ele é capaz de matar. Né? No trânsito também. A pessoa te dá uma fechada, você acha que ele é um barbeiro, que ele atrapalhou a sua vida, portanto, você sai com uma arma e acha que ele deve morrer. Por quê? Porque surgiu uma cobra muito brava para alguém que mexeu naquele javali. A pessoa, se eu estou dirigindo, todos têm que ser bons motoristas. Todos têm que agir como eu acho legal. Né? Aí a gente todos se elogiam. Mas aí surge alguém que dá uma fechada. Ou que faz qualquer outra coisa. Aí o nosso javali não curtiu. Vem a cobra e diz, não é correto, não sei o quê. Babá. Né? Ele não agiu. A gente vê bem isso acontecer. Né? Ele não agiu de acordo com o que eu achava que ele devia agir. Além de tudo, ainda me xingou. Ainda foi estúpido. Então, é incrível. A cobra vem, aí a gente já agride o outro e não percebe que, na verdade, a gente queria que o outro só nos elogiasse. Fizesse exatamente tudo que a gente quer. Né? Essa é a roda. Gente, como é que vocês acham que pode dar certo? Né? Pensa, todos nós com a sua identidade querendo que o outro faça o tempo todo, não erre, aquilo que a gente acha que é correto. Do jeito que a gente quer, porque esse é o nosso javali. Quem dirigir tem que ser assim, senão nem vá para a rua. Quem fazer não sei o quê. Aí a gente começa a definir o mundo, né? E se isso não for respeitado, de acordo com o que nós estamos tentando controlar do mundo, né? Isso não é respeitado e nós queremos até matar o outro. Né? Pode a gente até não ter a ação de matar, mas a gente mata na mente. Eu quero que morra, mesmo que a gente não vá matar. A gente vira uma energia da cobra, vocês entendem, né? Como tem a energia do galo com o elogio, que é aquele que está fazendo a gente virar a cara.
E aí, o que acontece? Nós estamos fixados por esse javali. Aí o Buda viu isso. Olha só, nós somos os construtores do javali, os malabaristas, o malabarista. Aí eu pego um prato e vou equilibrando minhas várias identidades. Essa é a minha vida. Está aqui eu equilibrando pratos. O prato da pós-graduação, o prato da família, o prato do casamento, enfim, vários pratos que a gente está ali equilibrando. Só que a gente é o equilibrista. A gente, o construtor daqueles pratos. E a gente esquece e acha que a gente é o próprio prato. O próprio javali. Aquilo é tão forte que a gente vai defender. A gente não lembra que a gente é o construtor. Aí aqueles javalis vão ficando tão fortes que eu vou tendo experiências de morte. Né? Então, por exemplo, de perdas. E eu vou ficando equilibrando assim, o tempo todo. A nossa vida, a roda da vida, ela é muito desgastante e cansativa. A vida de sabedoria, gente, é uma alegria, é uma leveza. A roda da vida, ela é trabalhosa. Né? A gente ficar o tempo todo ali tentando sustentar aquela ideia e brigando com aquilo, como se aquilo fôssemos nós. Né? Aí o Buda, o Lama, falou, gente, você não é aquele prato. Então, assim, caiu essa profissão, você foi demitido, a gente tem a sensação que a gente vai morrer. Aliás, tem pessoas que se matam. Tem pessoas que se aposentam e não conseguem criar. Poderiam. Mas outras coisas. É como assim, minha vida acabou. Eu só sabia fazer isso. Então, a gente constrói identidades e isso é maravilhoso. Mas o problema é que a gente fica preso a essas identidades como se fôssemos nós mesmos. E perdemos a liberdade de pensar, bom, eu me reconstruo de outra forma. Perdi o emprego ali, vamos nascer de outra possibilidade. Nós já nos morremos e nascemos de identidades várias vezes nessa vida, todo mundo já passou por isso. Da identidade de criança para adolescente, de ideias que a gente tinha que não tem mais, de valores que a gente tinha e não tem mais. Então nós já tivemos pequenas mortes de processos de vida e renascemos de outra forma. A gente não olha para isso. Se a gente olhar para essa experiência, a gente vai lembrar, peraí, sempre tem uma possibilidade de eu me reconstruir de uma outra forma. Né? Porque a mente livre, a central de produção, uma vez eu vi o Lama falar assim, não precisa chorar porque a novela vai acabar. A central de produção, a Globo, continua. É quase que isso, assim. Não precisa chorar porque isso aqui. A central, a nossa mente livre, ela está intacta. Né? Para a gente poder acessar e falar, agora eu vou me reconstruir assim. Agora eu vou me reconstruir assado, vou pintar meu cabelo de vermelho, sair, sei lá o quê. Eu posso criar, mas aí o que acontece? A gente não lembra disso. Aí cada prato, cada identidade passa a ser a nossa história. E aí fica muito difícil as relações e a harmonia. É quase que impossível as pessoas se harmonizarem a partir de identidades que está querendo que o outro faça só o que é bom para você. Então, aí a alegria dentro da roda da vida é que cada um e o universo obedecesse a gente. É louco isso, né? A gente não percebe que a gente faz isso. A gente constrói o mundo e querendo que os outros e o clima e tudo mais nos obedeça. Como se a gente pudesse ter um controle. Né? Essa ideia do controle, né, é o 10º elo, é uma das formas que a gente vai ver como é que a gente está construindo o sofrimento. Então nós temos ali javali, galo e cobra. O javali por si só, ele não tem uma energia, é o galo e a cobra que faz com que ele apareça. Alguma dúvida? Desses 3 animais? Exatamente. Bem lembrado. O javali é a própria ignorância, né?
E essa identidade, essa fixação à identidade é a própria ignorância. Ele precisa ser sustentado, aí surge aquela identidade, né? E aí a gente vai surgindo outras. Isso. A gente sustenta a ignorância o tempo todo. Com o galo e com a cobra. Muito, muito incrível isso. Claro. Se a gente ficar de fora da roda, né? Não é que a gente não vai mais ter identidades, ou é? Assim, como que é fora desse processo? Assim? Então vamos lembrar assim, a roda da vida não é um lugar. Isso é bem legal a gente lembrar assim, vou sair da roda, como se fosse assim, vou mudar de planeta. Não é isso. Né? Isso é bem legal de a gente, porque às vezes dá a sensação, eu quero sair da roda. Né? Na verdade, é trocar o olhar. Né? É um software, como diz o Lama. É só trocar o olhar. Né? Então, o que é a saída da roda? É a hora que eu olho para a minha experiência de vida, não da forma como eu estou acostumada a olhar. Né? Então, quando eu estou num software, que é da lucidez que ele está dizendo, a lucidez não está presa aos javalis. Na experiência da roda da vida, a gente tem javalis o tempo todo. É ele que vai funcionar. Você é um pai. Tem o javali de pai. A questão toda é que eu me fixo a esse javali de pai, e aí eu vou fazer um galo e uma cobra correspondente. Aí minha vida ficou um inferno. Eu acredito que eu sou o pai. De verdade. Que eu sou o responsável, que eu sou isso. Aí começa um monte de problema. Então, eu posso ser pai por liberdade. Então, na lucidez, os mestres, por exemplo, a gente vê os mestres numa identidade, a gente pode ver todos os mestres aí, Dalai Lama, eles estão numa identidade construída, só que o referencial deles não é a roda da vida, ou seja, eles não estão brigando com galo e cobra, construindo coisas, brigando com as pessoas, buscando o que gosta, o que não gosta, que é um outro referencial. Né? Então eles agem como igualzinho nós. A gente olha e não vê diferença nenhuma. Só que a mente deles não está construindo sofrimento, já tem uma mente lúcida que não cai mais na historinha da roda da vida. Não cai mais nesse jogo. A roda da vida é um jogo. Que a gente entra no jogo e vai sofrer, como diz o Lama. A gente vai entrar num jogo, está aqui. Vai entrar num jogo de xadrez ou qualquer jogo. Já começa do princípio que um vai sofrer porque vai ter só um vencedor. E se eu me alegrar por ser o vencedor e ficar triste por ser o sofrimento, já eu entrei no jogo, já sabe que vai ter é um jogo. Né? Então, o que acontece? Eles entram no jogo, as pessoas lúcidas, entram todo o jogo da roda da vida, sem ser vencido por esse jogo. A mente não está nesse jogo, não está jogando igual. Por isso que eles estão construindo terras puras, outras coisas. Eles não estão defendendo identidades. Né? A gente diz que os mestres, quando estão lúcidos, é como se morreu a identidade e nasceu um bodhisattva. Ou seja, os javalis morreram, eles já estão numa outra olhar em relação ao mundo. Esse olhar é um olhar que não é o olhar da roda da vida, nesse mesmo ambiente que estamos, né? É o software da lucidez, o software da liberação, o software búdico, e o software da ignorância, que é o software da roda da vida. Né? Agora, a gente constrói a roda da vida também por criatividade, por liberdade. A gente está construindo nosso próprio sofrimento por liberdade. Então, não há algo, é sempre a liberdade, eu só não vejo. Né? Então, eu estou achando que eu estou fazendo outras coisas. E estou sempre construindo sofrimento. A partir do momento que eu me prendo a uma identidade. Então, essa já foi a pergunta do Luiz. Na roda da vida, eu estou presa à identidade. Seja ela qual for. Se alguém fizer uma crítica, todo mundo já sabe como é. Né? Eu investi numa identidade. Se alguém fizer uma crítica,
aquilo imediatamente nos aborrece. Né? Vem a cobra. Nos mestres, não. Se fizerem uma crítica, nem coça. Nem treme, como diz o nome. Eles não estão respondendo por aquelas identidades. Às vezes eu escuto assim do Lama Santa falar: a vida dos mestres é muito fácil, porque o que vem devolve sabedoria, amor e compaixão. Vem, devolve amor, sabedoria e compaixão. Se o outro te xingou, você devolve amor, sabedoria e compaixão. Se ele te diz que te ama, você devolve amor, sabedoria e compaixão. Você só tem uma coisa a fazer. Não dá nem trabalho. Agora o que acontece o outro vem, a gente fica o javali ou a cobra, a gente responde a partir daquilo. O nosso referencial é esse. O referencial da roda é a ignorância, né? E eles estão operando dentro, como nós andando no mundo, né? Mas com outro referencial. O tempo todo como é que eu posso trazer benefício às pessoas? Como é que eu ali posso ter uma identidade, por exemplo, que vai ser útil? Né? Eu chego no lugar e não penso assim: o que eu vou fazer que eu gosto? Eu penso assim: o que eu poderia fazer que possa ser útil para todos? Esse é um outro olhar. Né? Quando a pessoa está livre de identidade, aí fica fácil. Né? Você se reconstrói, inclusive. A gente, como aluno do Lama, é muito extraordinário, porque ele faz essas identidades surgir várias vezes, assim, na minha experiência, compartilhando com vocês. De repente, eu estava para montar um evento, o primeiro evento do Lama Alan Wallace. Né? Aí eu, eventos, tal. Aí, dali a pouco, o Lama olha assim para mim e diz assim: vamos pensar como é que funciona a mente de uma secretária. Porque a ação vai para o final. Antes vamos pensar como é que é a mente, né? Vai sentindo a secretária. Eu já estou baixando a secretária. O que faz uma secretária? Bom, então ela tem que ver local, ela tem que ver isso. Aí você começa, tem uma agenda, tem um evento. Você começa a surgir a mente da secretária. Dali a pouco você está uma expert, sem ter feito curso nenhum. Porque surgiu a mente. Né? Então, o Lama já fez surgir a mente do fotógrafo em mim também. Você não é fotógrafa, certo? Não, mas vamos lá. Mente do fotógrafo. Então, ele não te ensina a bater foto, o Lama. Ele é a mente. Né? Você vai bater foto, é outra coisa. Vai lá, pede para alguém. Né? Nesse momento, ele diz assim: hoje em dia, então, está fácil, porque a mente do fotógrafo, o que importa? Depois as pessoas arrumam a foto. Então, nem isso você precisa se preocupar. Agora, assim, como é a mente do fotógrafo? Então, assim, ele é aquele que vai documentar aquele lugar. Aí você começa a imaginar que ele vai ter que tá no lugar certo, na hora certa, para tirar as fotos, assim, de momentos interessantes. Né? Aí você já começa. Ele tem que estar ligado para bons momentos. Ele vai documentar. Depois, por incrível que pareça, o fotógrafo, todo mundo, aonde ele vai, dá autoridade para ele fazer o que ele quiser. Ele levanta da cadeira, ele sobe ali, ele desce, bate a foto. E qualquer um não pode, mas um fotógrafo, todo mundo até dá licença. Ele sobe na cadeira, ele pode deitar no chão para pegar um outro ângulo, ele pode tudo e a plateia dá permissão. Então você tem que lembrar disso. Aí eu, lembrando disso, já pensava assim: também tem que pensar na minha roupa, já que eu vou ter que deitar no chão. Imagina se eu vou de sainha. Porque, outra coisa, o fotógrafo não pode chamar atenção. Né? Quem tem que chamar atenção é a palestra, é o evento, é o professor. Você não pode chegar toda perua, né? Eu pensando comigo. Né? Então, roupa do fotógrafo, discreta. Ninguém vê, nada pode estar saindo do lugar. Tem que ser assim, porque se eu vou virar de ponta cabeça, se for o caso, né? Então, vocês percebem, foi construindo uma mente do fotógrafo. Até chegar no evento, eu estava com a máquina. Ele só estava ali fazendo nascer o fotógrafo. Então, a gente pode se construir nas identidades. A gente nasce ali, começa a raciocinar. Muito extraordinário. Né? A nossa mente é livre. A gente não precisa de muitas formações. A gente adora fazer universidade para isso, universidade para aquilo. Mas a gente tem uma capacidade mínima de ser qualquer coisa se a gente entrar naquela mente. E tentar ver como é que ela está operando. E aí você começa a...
aí vestindo aquilo, pensando sobre aquilo, e construir uma identidade. Né? No evento eu tinha as duas, eu era secretária do evento e fotógrafa. Né? E aí e tudo fluiu, né? Assim, isso é toda uma história toda, mas assim, para a gente entender que assim, estava precisando de um fotógrafo. Vamos fazer nascer você um fotógrafo. Vamos contratar um fotógrafo de última hora, não sei o que mais, né? Então é algo, essa liberdade que a gente vai tendo próximo dos mestres, onde assim você se agora nasce assim. Opa, ok, né? É divertido, é uma aventura você viver diferentes identidades para benefício dos seres. Uma ação lúcida no mundo. Então a gente pode ser qualquer coisa. Né? Então aí a gente vai construir que identidade? As identidades fazem parte dos processos de relação dentro da aparência da roda da vida. A gente vai tentar identidades melhores, já que nós somos os construtores. Né? Mas muitas vezes é difícil. Né? Eu, por exemplo, eu vi o Lama dando ensinamentos que a gente organizou em São Paulo, na FEBEM, que é na Casa dos Meninos, hoje em dia recebe outro nome, né? E os meninos conseguiram fazer perguntas para o Lama, do tipo, não temos saída. A gente sai daqui, volta para a rua, aprende isso, volta para cá, parece que não tem saída. E ele começou a raciocinar, eu vendo a mente do Lama raciocinar, como é que a gente poderia, todos têm saída, como é que a gente poderia dar uma saída para esses pequenos infratores? Como é que ele poderia? Aí ele começou a dizer assim para os meninos, assim, pensem na vida, pensem agora que vocês estão aqui, né? Ele falou assim, ele pôs como um futebol. Ele diz assim, vocês passaram o primeiro tempo do jogo e não foram bem, por isso estão todos aqui, certo? Todos presos. Então agora é o tempo de intervalo. Eu estou aqui como técnico dizendo para vocês, tem o segundo tempo. Tentem fazer o segundo tempo de uma outra forma. Foi quando eles disseram, mas não tem. A gente vai fazer a mesma coisa. Aí ele começou a dizer, tentem imaginar alguém, um ser que goste de você. Uma tia, uma avó, sempre tem um. Procure esse um. Saia daqui, não olha nem para a esquerda, vai direto para essa pessoa. Vá atrás de uma pessoa que goste de você. E começa ali a tentar refazer a sua vida junto com essa pessoa que gosta de você, porque ela vai querer o teu bem. E se você conseguir ali harmonizar com ela, tem saída. Né? Então ele dando ideias assim para que possa ser reconstruído de outra forma. Porque uma pessoa que gosta da gente, ela é capaz de olhar a gente com outro olhar. No mundo não, no mundo lá, eu vi assim, a gente andando, né? O Lama passando, olhando para as crianças todas como se fossem filhos. Um olhar de amor. E a gente, cheio de medo. Cheio de medo. Algo incrível. Nós, os empregados, todo mundo com medo. E na minha cabeça, quando eu levei o Lama lá, a minha ideia era essa. Assim, essas crianças nunca foram olhadas com amor. Todo mundo olha com algum tipo de aversão, algum tipo de medo. Eu vou levar uma pessoa que eles vão ter uma vez, pelo menos na vida, a experiência de ser olhada com amor. E estava ali, o Lama olhando cada um como se fosse filho. Não só como se fosse filho, quando ele saiu de lá ainda falou assim, ai, Inês, dá vontade de levar todo mundo para casa, né? Inacreditável. Acreditável. E dizendo e dando dicas para aqueles meninos o máximo. Ele ensinou mantras, ele ensinou a meditar, respirar 3 vezes, sabe? Assim, tudo para dar um pouco de amor e de abertura para aquelas crianças que não têm chance quase que nenhuma, porque nós já olhamos com medo, rotulando uma série de coisas. Né? Então, essa mente livre que não tem um ego, não está com medo do que vai acontecer, não tá, né? Ela funciona com esse olhar que eu estava dizendo no começo, um olhar de amor. Né? Ele não está com medo de nada, não está defendendo nenhuma identidade. Está ali para dar amor. Né? Só que aquilo é tão dentro mesmo, que é o olhar de amor. Isso não pode ser fake. Né? A gente pode até fingir, assim, a gente praticante, assim, não, eu preciso
né, ser mais amorosa e não sei o que mais. É uma coisa meio construída. Né? Mas a gente sabe o que é aquilo que é meio construído. Todo mundo aqui já fez isso, né? A gente quer ser se constrói, às vezes, uma pessoa assim. E quando verdadeiramente aquele amor sai dos nossos olhos, a gente está olhando a pessoa com muito amor, com muita vontade que ela fique bem, torcendo por ela, do fundo do coração. Né? Então, essa ausência do javali tem condições. Agora, se eu estou defendendo minha identidade, aí eu perdi essa chance. Né? Nesse sentido que tu está falando desse olhar de amor, às vezes eu também compreendo que esse olhar, quando você olha para uma pessoa que está tão debilitada numa situação onde você, como ela falou, você não consegue tirar, também não gera um sofrimento, também não é uma coisa que te dá um peso, assim, sabe? Às vezes eu sinto assim, estava ouvindo você falar ali do javali, não sei o que, eu falei, bom, então a saída é não conviver com ninguém, porque parece que a convivência é que gera o sofrimento. Aí eu fico pensando na mente dos mestres, assim, por que eles voltaram daquele lugar tão de paz para se encontrar nesse mundo e como é que eles não sofrem vendo isso, sabe? Sabendo que aquela pessoa está tão sentida. Se o amor ele vem dessa compaixão, às vezes eu fico um pouco confusa entre ter esse olhar de compaixão e não sofrer por aquela pessoa ali. Ali gera um conflito. O que acontece é assim, essa sua pergunta é muito legal, né? Porque o verdadeiro olhar de compaixão, você não tem dó daquela pessoa, você vê que ela tem saída. Então você não fica tão triste, porque a gente normalmente fica triste e sofre junto, porque a gente está achando que o outro está ali mesmo, afundado, situação muito difícil. O olhar do amor e de compaixão, ele está vendo que a pessoa está em sofrimento, mas ele está vendo a saída. Então ele olha já para a pessoa sorrindo, falando, já estou te vendo saindo disso. Então é diferente. O olhar de a gente sofre porque a gente tem a gente se identifica junto com a dor e sofre junto. Né? E acha que aquela situação é difícil mesmo. E muitas vezes nem vê saída. Né? Eles já olham assim, como se fosse uma criança que derrubou um pirulito. E a mãe olha e nem entra em tanto sofrimento porque caiu o pirulito. Eles olham mais ou menos assim, ela está sofrendo, mas ele é livre. Eu vou ajudar essa mente livre. Então não vem a tristeza, porque você não acredita que o outro vai ter que ficar naquele estado de sofrimento. Então você não tem pena. Você vai lidar com o outro com a liberdade que ele tem. Né? Então as pessoas normalmente conversam com o outro de acordo com a dor que ele tem. Com o teu sofrimento. E o mestre vai olhar com a parte livre desse sofrimento. Você não está sofrendo 100% o tempo todo. Né? Mas a gente não vê. E todo mundo vai lidando com a nossa dor. Você tem sofrimento por isso, por isso, por isso. E vai indo junto e vai sofrendo junto. Eles estão olhando assim, isso foi construído, tem uma saída, não sei o quê. É um outro olhar. Né? A gente costuma ouvir aqui bastante, assim, que dentro de toda felicidade tem um sofrimento embutido, né? Uhum. Dukkha, né? Mas também dentro de todo sofrimento tem uma felicidade embutida, então, né? Então, se a pessoa está relatando um sofrimento, está relatando isso e tal, aquilo é tudo dor, pesado. Mas, no fundo, lá dentro dela mesmo, tem algo que está remetendo a uma alegria, uma felicidade, algo que está trazendo algum brilho, né? Isso. Essa experiência cíclica mesmo, a partir do software do olhar da roda da vida. A gente tem um olhar condicionado, então a gente está com felicidade condicionada e tristeza condicionada. Então isso vai flutuar. Na verdade, esse processo que a gente não consegue sair, a gente pode estar viciado naquela pequena parte de alegria que tem dentro daquele mundo de sofrimento. Aí vira aquela coisa também poliana, né? Poliana não é liberação, é começar a olhar só o lado bom. Nós não estamos fazendo esse jogo. Nós queremos olhar a realidade como ela é, sem nenhum engano. A gente está sendo corajoso, né? Sem ilusão. É isso que nós queremos. Quando ele descreve isso, vamos olhar a realidade como ela é, não vamos fazer fantasia. A gente está sempre fazendo uma fantasiazinha, né? Vamos olhar como ela é mesmo, né?
E aí na experiência da roda da vida, se eu estou olhando, a partir da experiência que eu vou explicar depois um pouquinho no primeiro elo, né? Se eu estou olhando assim, eu vou ter alegrias e tristezas condicionadas, é dukkha. Essa é uma palavra que não tem na língua portuguesa, porque a gente diz alegria e tristeza, essa palavra significa alegria e tristeza na mesma palavra, né? Então é mais ou menos isso, eu estou alegre, mas tem um ponto, assim, eu estou super feliz com alguma coisa, aí eu já começo assim, medo de perder aquilo, insegurança, não sei o quê. Junto com aquela felicidade vem um sofrimento. E no mesmo momento que eu estou em sofrimento, eu fico assim, não, mas isso está sendo, eu estou aprendendo por causa disso, está resolvendo qualquer coisa, né? Então tem sempre realmente esses dois pontos. Isso é o olhar da roda da vida. O olhar da roda da vida é um olhar dukkha, aonde eu vou ter a experiência cíclica. Ora eu estou feliz, ora eu estou alegre, ou estou tendo a experiência, na verdade, é no mesmo momento. É que nós não temos palavras na língua portuguesa. Isso seria dukkha, né? É uma eterna insatisfação. Assim, o tempo todo eu estou aqui, dali a pouco deu um calor, dali a pouco aí eu refresco, dali a pouco deu uma coceira. O tempo todo, eu estou confortável, viro desconfortável. Estou confortável, fico desconfortável. Busco conforto. É isso, cansativo. Né? Agora, a gente não está querendo falar, então vamos ver tudo que é confortável. Continua cansativo. É como é que nós vamos lidar com essa experiência? Porque ela é um olhar enganoso, foi o que o Buda disse. Se eu mudar meu olhar, nesse olhar do software da roda da vida, eu estou construindo a experiência do sofrimento. Se eu mudar esse olhar, essa experiência não surge mais. Então, é um olhar. Eu construí uma história, um jogo. Eu construí esse jogo da roda da vida a partir de um olhar. Foi isso que o Buda viu. E agora ele está nos descrevendo. Então, como é que é esse olhar? Olha, aí ele diz, olha o que a gente faz dentro da roda da vida. Nós temos os três, nesse olhar. Nós temos um javali, um galo e uma cobra que atuam assim. Né? Nesse olhar, né, também, o que ele diz que acontece? Eu vou seguir para o segundo coisinha em volta ali, esse círculo, em volta do javali. Tem umas pessoazinhas nesse desenho que estão subindo e estão descendo. Né? Essa rodelinha, algumas pessoas, alguns mestres chamam de impermanência, mas alguns da lei do karma, e eu gosto de falar da roda da vida usando esse como a lei do karma. Né? Então, o que acontece? Quando eu estou com o meu galo bem, atuando, fazendo mais do que pós-graduação, super 10, né? Eu tenho experiências da minha mente dos 3, isso é como se fosse uma pizza de 6 pedaços, né? 3 de cima e 3 de baixo. Então, quando o galo está mandando bem, eu tenho experiências que eu chamo mentes com emoções perturbadoras, mas melhores, digamos assim. Tudo é emoção perturbadora, que eu vou ter a partir do galo e da cobra. Mas são melhorzinhas as emoções de cima e piores as emoções de baixo, como a gente caracteriza a nossa experiência. A gente dá esse valor. Né? Então, o que acontece? Vou explicar o que é. Está lá, eu estou lá com o javali, o galo mandando super bem, eu estou perfeita naquilo, fácil, 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 eu vou para aquela bolha, aquele reino, que é lá de cima, que é chamado de reino dos deuses, ou bolha dos deuses. Né? Que isso como experiência quer dizer que eu estou com orgulho, eu estou me achando. É isso, o galo está bem, tá ótimo, dali a pouco eu estou com orgulho daquilo, eu estou me achando. Então, a partir de um galo muito bem sucedido, é muito fácil, o galo sucedido e aí o javali ficando legal, é muito fácil eu ter experiência de orgulho. Então, eu fico todo orgulhoso, me sentindo superior em relação aos outros. Eu sei muito mais, eu estudei aquilo, eu estou numa posição superior. Então, eu tenho a sensação de poder e de orgulho. Isso no budismo são chamadas de emoções perturbadoras, as 6. Né? Eu acho legal, às vezes, a gente acha legal essas emoções de cima. Mas, na verdade,
a gente por orgulho também mata. Orgulho também são todas emoções que os mestres falam, nos cegam. Nós temos 6 emoções perturbadoras, 6 bolhas, que nos cegam. Nós passamos a olhar o mundo a partir daquilo. Então, se eu estou me achando, estou muito orgulhosa, muda até minha roupa. Muda meu comportamento, meu andar. Meu nariz fica empinado. Dificilmente uma pessoa muito orgulhosa está assim. Ela está peito aberto. Né? Ela tem toda uma postura. E a partir daí ela se relaciona. Os outros são sempre meio inferiores. Ela tem poder. Ela dá o comando. Porque, afinal, ela se acha. Teve um galo que investiu e tudo mais. Essa identidade desse javali está forte, orgulhoso. Também pode existir uma outra experiência que é a competição. Então, eu já estou bem, né? Meu javali está legal, mas eu estou ali olhando. Ah, mas aqui ele fez a pós-graduação na Inglaterra, em Harvard, sei lá onde. Isso aqui, né? Ele está muito melhor. No momento, eu estou me achando. No momento que eu olho para alguém e acho que aquele é melhor, eu mudei a minha emoção perturbadora nesse instante. E passou do orgulho, do me achando, para a inveja e competição. Então, eu estou com a mente competitiva. Peraí, mas ele teve mais, eu quero igual a ele. Aí já estou raciocinando comparativamente com alguém que eu acho melhor. Mente competitiva. Ou estou com ciúme. Ou, né? A gente se depara várias vezes, vem ver uma mulherada, vê os outdoor, mulher bonita, quando a gente olha, a gente está assim, né? Sentindo alguma sensação de inveja. Né? Então, é muito natural a gente sentir, né, a inveja, como é natural a gente sentir o orgulho, como é natural a gente sentir todas essas emoções perturbadoras. Só que o que acontece? Elas nos cegam. Nos cegam significa assim, eu passo a vestir um óculos daquela emoção. Então, eu ponho o óculos competitivo, que é o nosso mundo do vestibular, por exemplo. Eu estou numa mente competitiva ali. Eu preciso fazer isso, porque eu tenho que vencer, porque tem tantas vagas, não sei o quê. Então, eu começo a raciocinar e fazer tudo na minha vida, ou naquela situação, a partir de uma mente competitiva. Então, eu posso ter uma mente de orgulho, uma mente competitiva. São mentes diferentes, são emoções diferentes e que nos trazem ações diferentes. Seguimos a vida naquela situação raciocinando com esse referencial. Mesmo que a gente não perceba. A gente pode chegar no lugar e falar, não, eu estou sendo neutra. Isso no budismo não tem. Você está com algum referencial interno. Né? Então você está falando sobre alguma perspectiva limitada. Né? Aí tem o outro. Então nós temos o galo andando muito bem, o javali lá crescendo. Aí eu posso ter experiência de orgulho, posso ter experiência da inveja, da competitividade, e a do reino humano, que seria a nossa experiência clássica. Como é que a nossa mente em corpo humano raciocina? Ela raciocina com 2 olhares, desejo e apego. Então, a mente humana é a mente temporal, é a mente do crediário. Por isso que ela bolou o crediário. É eu fazer prestações para ser feliz. Ideias que eu vou fazendo, listinha. Não só prestação, como lista. Isso, depois isso, agora mais isso, depois isso. Acaba aquela lista, listas infindáveis. Então, eu vou desejando, eu sou movida por desejo e me apego àquilo. Essa é normalmente a experiência nossa. Acho que todo mundo se reconhece mesmo. Né? A gente está sempre em desejo. Desejo e apego. O fato de a gente estar desejando coisas, né, nos deixa cego para ver outros tipos de olhares. Nós estamos com o olhar de quem está desejando. Né? Vamos raciocinar a partir do desejo e do apego. Isso nas nossas relações, isso no nosso trabalho, isso em qualquer lugar. Essa é a nossa mente clássica, desejo e apego. Então, quando surge a cobra, aí o que acontece com a nossa mente? Veja bem, isso tudo é interno, né? Nós estamos falando em emoções perturbadoras na nossa mente, só
que a partir dessa energia interna, desse olhar interno, eu vou me comportar no mundo assim. Né? A partir daquilo. Então aquilo não é só isso, eu só estou sentindo. Não, aonde eu for, aquela minha sensação vai ficar de referencial por base. Né? Se eu tiver com a mente... Agora vamos lá para baixo. Por exemplo, veio a cobra. Meu javali foi lá e recebeu uma crítica. Eu não curti. Fiquei brava. Né? Então, eu caí para o que a gente chama de reino dos infernos. Né? Estou nos infernos. Né? A bolha dos infernos. A emoção perturbadora é raiva, medo. Né? A gente fica com raiva, todo mundo sabe. Essas emoções perturbadoras, aliás, toda essa experiência, todo esse ensinamento da roda da vida é uma delícia, porque a gente sabe, a gente é PhD na roda da vida. Certo? Eu estou falando aqui tudo que eu só tenho experiência nas entranhas, como todos aqui. A gente vai aprender esse mundo lúcido, mas isso só está descrevendo o que a gente já sabe. Só que a gente nunca olhou com tanto cuidado. Né? Então, o que acontece? Quando surgiu a cobra, porque alguém fez uma crítica daquela identidade que eu estou achando que eu estou fixada, essa é a ignorância, eu estou fixada, estou apegada, o desejo de apego, estou apegada naquela, veio a crítica, eu vou com a emoção da raiva. Dali a pouco eu estou olhando para a pessoa com raiva, aí meus pensamentos vão surgir a partir da raiva, a minha fala vai surgir a partir da raiva e meu corpo vai se posicionar com raiva, batendo ou não na pessoa. Mas eu vou ter um corpo de raiva, uma energia de raiva, um pensamento de raiva que surgiu porque uma fixação minha foi mexida. Alguém fez uma crítica em alguma coisa que eu estava fixada, apegada. Então, a grande emoção perturbadora que nos surge sempre que alguém não faz aquilo que a gente quer, não responde aquilo que a gente gostaria, que vem a cobra, a gente facilmente vai para a raiva. Então, se a gente, quando estiver com a emoção de raiva, está aí uma pergunta que a gente pode se fazer. Aonde é que pegou? Aonde é que o outro pegou numa fixação minha que aquilo me deixou com raiva? Se eu disser, aí vem as perguntas que eu estava dizendo no começo, se eu disser, eu fiquei com raiva porque ele me xingou, eu perdi a chance de uma boa pergunta. Porque aí eu... Mas aí se eu pensar assim, por que eu fiquei com raiva? Ele me xingou, eu podia ter ficado com raiva ou não. Eu tenho essa liberdade. Eu não estava falando que os mestres falam, se a pessoa xinga, eles devolvem amor e compaixão? Não precisa devolver com raiva. Eu tenho essa liberdade, mas eu não vejo isso. E eu acho que é natural eu responder com raiva. E naturalmente eu vou lá e faço isso. Mas quando eu fizer essa pergunta, por que eu estou sentindo raiva diante daquilo? Aí isso é o trabalho interno. Agora, se eu disser, eu estou sentindo raiva porque ele me xingou, eu perdi o trabalho interno. Né? Eu tenho aqui um motivo, uma causa. É qual a história do começo que eu estava dizendo. Se eu pergunto assim, por que eu estou triste agora, eu posso dar uma resposta aqui. Agora, se perguntar assim, por que a gente sofre de uma forma geral, nós estamos já entrando no mundo interno. Tem uma série de coisas que estão acontecendo. Eu poderia sofrer ou não. Eu poderia ficar triste ou não. Ou não é o nosso mantra. Ou não, ou não, ou não, ou não, ou não. Ganha liberdade, né? Eu posso agir assim? Eu posso ficar com raiva? Ou não. Eu posso ficar carente? Ou não. Ou não, ou não, ou não. Teve uma época que o Lama fazia, nosso mantra, ou não. Ou não significa ganhei liberdade. Porque senão assim, só tenho que agir daquele jeito. Ou não. Ou não significa eu tenho como agir de outra forma. Não é necessário que sempre que alguém faça uma crítica, eu fique com raiva e tenha que devolver aquilo. Não sei. Tem como eu olhar de outra forma, mesmo que eu não saiba. Né? A gente não sabe como fazer. Mas fica óbvio que tem outras formas de agir. Como já agimos. Já tivemos situações onde a gente, de repente, não agiu com raiva. Né? Não respondeu àquela emoção perturbadora. Porque ela chega e nos cega. Aí a gente bota o óculos da raiva. Cada uma emoção tem um óculos. E saio a partir da raiva.
Chega na padaria, se o cara faz não sei o quê, o pãozinho assim, tá pronto para brigar com o primeiro que apareceu. Né? Pão branco, não sei, acordou cedo, não sei. Quando você vê, você está reclamando do... Aí você escorrega do negocinho, esse papelzinho aqui. Ai, gente, é muito interessante. Quando a gente olha que a gente sai de mau humor. Às vezes eu falo, é melhor não sair de casa. Porque você começa a chegar nos lugares e fica ali o mau humor. Né? Olha só o que acontece com as nossas cegueiras. É isso que o Buda viu. Eu fico cego com aquela emoção, e aí eu entro nos ambientes e aquela emoção está por trás. É ela que está conversando com as pessoas, não são as palavras. É a emoção da raiva. Eu estou com a cara da raiva. Né? Eu estou com a energia da raiva. Não são as minhas palavras. Eu posso até falar educadamente, mas eu estou passando uma raiva. Né? E é essa emoção que o outro vai sentir. Não é só os animais e as crianças que sentem. Todos nós. A gente acha que está enganando alguém, é fake. Né? Você acha que você está ali, estou gostando, você está com raiva? É. Não é? A cara. É. E se eu falo assim, gente, vamos parar e vamos olhar para esse mundo interno. Não adianta falar assim, palavras bonitas, você está vendo que a energia é outra. Né? Isso é fake. Nós temos que fazer personagens fake. Não queremos construir mais encrenca para nós. Construir mais uma encrenca. Mas é legal que a gente perceba. Então, o Dalai Lama diz assim, enquanto a gente não tiver liberado dessas emoções perturbadoras que nos cegam, criam sofrimentos para nós e para os outros, é bom que a gente olhe com cuidado. Se a gente tiver com muita raiva, mas muita raiva, com vontade de matar alguém, as consequências dessa ação, elas são por vidas. E essa sua vida, no mínimo, você matar alguém, você acabou com a sua vida. Vai para a cadeia, já não consegue mais... Acabou. Então, assim, se você não souber lidar com essa emoção perturbadora, ele diz, se tranque no seu quarto. E você mesmo não se deixa sair até acalmar. Porque depois corrigir todo um dano que você fez por um momento de um impulso, isso a gente vê. Né? As pessoas, como esses que eu estava dizendo, com certeza o jogador matou o outro, com certeza no momento que ele abaixou a cabeça em lucidez e falou, gente, o que eu fiz? Eu tirei a vida de um pai de família porque ele disse que meu time não era bom. Com certeza vem umas coisas que a gente faz que depois a gente fala, eu estava cego, eu não devia ter feito isso. Né? Mas aí a gente vai ter que corrigir. Algumas vezes são fáceis. A gente vai lá, pede desculpa. Outras vezes a coisa é muito longa. Então a gente olha, nós passamos a ter muita atenção com essas nossas cegueiras, principalmente essas emoções perturbadoras inferiores. Então, raiva e medo. Raiva e medo nos limita verdadeiramente de ter qualquer ação lúcida no mundo. Se eu estou com raiva, se eu estou com medo, saiba que você está sobre um olhar no mundo, melhor pedir ajuda, que venha alguém com outros olhares. Né? Mas você está num mundo muito fechado e muito limitado. E operando a partir daquela cegueira sem perceber. Né? Então, surgiu a cobra, o reino dos infernos, que a gente chama, ou a bolha dos infernos, ou a emoção que é raiva e medo, nós temos uma conexão muito forte com ela. Toda hora a gente está lá. Tem alguma insegurança, tem algum medo, toda hora a gente está liberando isso, e ao liberar isso, o que acontece? Então a gente tem medo, aí começa, tem medo da violência. Aí a gente começa o quê? Seguro, olha como a humanidade vai fazendo, seguro, grade, alarme, começa a ter todo um raciocínio da humanidade a partir de que referencial? Medo. Né? Então, cada emoção perturbadora é bom que a gente entende que vira um referencial onde nós vamos construir coisas a partir daqui. Se eu for uma pessoa super medrosa, assim, digamos assim, como é que vai ser minha casa? Então, como é que eu vou dizer para as pessoas andarem na rua? Percebe que cada emoção perturbadora, ela não é só eu estou sentindo. Eu vou agir diariamente com esse referencial.
e ele não é um bom referencial, poderia se dizer, né? Não faz bem nem para nós e nem para os outros. Nem para nós é outra coisa que a gente poderia avaliar, né? No budismo a gente fala certo e errado, né? Investiga. Tem pecado, não tem? Investiga mesmo, né? Como é que você se sente quando você está com raiva? É legal? Né? Aí a gente olha e fala assim, não, eu não durmo bem, meu corpo se contrai, daqui a pouco não sei o quê. Não é gostoso ficar com raiva. Eu gostaria de liberar a raiva. Não acho legal. Eu não vou ficar defendendo eu ter raiva. Né? Às vezes a gente defende assim. Ele não merece, eu prefiro ficar com raiva. Ele não merece que minha raiva passe. Né? Na verdade, eu é que estou com raiva. Eu é que estou me prejudicando. Mas não quero que a raiva passe porque eu acho que o outro não merece. É muito interessante. A gente se fixa em mágoas, em raivas, que é o nosso próprio veneno. Que aquilo está dentro da gente. Então essas emoções, elas não é que fazem só mal ao mundo, elas nos fazem muito mal. Né? Mas isso todo mundo pode perceber. Né? Não acreditem em mim, como o Buda falou e os mestres falam. Não acreditem, vejam, experimentem. É gostoso sentir raiva? Você se sente bem sentindo raiva? Então, como é que a gente vai poder lidar, então, com essas emoções que a gente sente que não faz bem para a gente nem para os outros? Né? Mas que elas surgem a partir de uma cobra. Uma cobra é o quê? A minha identidade de um javali fixada, alguém mexeu com ela. Alguma verdade que eu estava ali, alguma ideia, algum conceito, algum certo e errado, enfim. Diga. Uhum. Não passa. Às vezes a gente até gostaria, né? Quer estar de noite, está com raiva, fala assim, eu queria dormir agora, podia passar. Não passa. Né? Isso casse e depois continua com a raiva. Pode ter várias terapias que de repente acalmem, mas tudo isso é paliativo. O que a gente está querendo é um olhar assim, eu nem sinto a raiva. Porque assim, as próprias meditações, as técnicas, nós vamos aprender a lidar com as emoções perturbadoras. Enquanto a gente não estiver livre, ela vai surgir, eu estou sentindo raiva, aí eu vou lá na meditação. Aí eu tenho várias técnicas, né? Para eu ir aprendendo. Mas eu estou fazendo o caminho aonde eu estou buscando não raciocinar com essas emoções. Então, assim, surge a experiência, não surge a raiva. Não é que eu vou ter que lidar com a raiva. Né? Ou panela de pressão, guardar raiva. Essas coisas são todas complicadíssimas. Elas têm que ser por um momento. A ideia toda não é essa. Diante da experiência, a raiva não surge. Se surgir, eu tenho técnicas para ir trabalhando, porque eu sei que não vale a pena, nem para mim, nem para o outro. E esse é o caminho. Até a liberação da emoção perturbadora a partir da visão correta da realidade. Então, esse é um ensinamento muito elevado do Buda. Sem que eu tenha compreensão da vacuidade das experiências, do tecido ilusório das experiências, não tem como eu liberar nenhuma emoção perturbadora. Se eu achar que a vida é sólida, séria, né? Somos todos sérios, a vida é sólida, séria, e não um tecido de maio, um tecido de sonho, né? Não tem como. Eu vou sempre lidar com a emoção perturbadora, não tem como eu liberar. Né? Mas a cara dela nem parece.
É. Claro. Sim. Boa! Você entendeu? É. É. Mas sabe que tem uma coisa interessante, né? Porque você falou um ponto que o Lama sempre fala, né? Uma coisa com raiva, eu estou com raiva da pessoa. E irada, eu não quero aquela situação para aquela pessoa. Então, o que parecia ali, que na verdade você não quer que a pessoa faça aquela situação. Você estava irada pela situação. E não dá a sensação que você quer trucidar, torturar o aluno. Mas não. Você, mesmo com a raiva, né, tinha consciência que na verdade você não queria aquela situação. E não você está desejando o mal daquela pessoa. Sim, daquela criança. Né? Não, a gente então, mas o mais legal é a gente flagrar. Eu estou com raiva, mas ao mesmo tempo essa é uma situação que eu não quero que siga, eu tenho que ser dura, ao mesmo tempo eu tenho que ser amorosa. Olha como é. Só que dentro da roda da vida não tem muita solução, a gente vai fazendo do jeito que dá. Né? No momento a gente vai agindo. Mas se a gente trouxer a motivação sempre elevada, que possa ser útil a minha ação, que eu possa fazer de alguma forma que seja boa, eu trago isso dentro do meu coração já de manhã. Né? Eu digo que minha maior prática é a motivação de manhã ou qualquer lugar que eu entre. Assim, eleva. Que o que vier, que venha a partir daquela motivação. Né? E aí a gente... Ah, que lindo. É isso. Isso é maravilhoso. A gente já está criando esse observador, né? O tempo todo que a gente está analisando aqui, a gente está criando um observador interno. É alguém que está olhando para a gente mesmo e vendo a gente se relacionar com esse nosso mundo interno e como é que a gente está agindo por ignorância ou por lucidez. É isso que nós estamos tentando ver aqui, né? Então, seguindo, da cobra, você vai para a raiva ou medo, são as duas emoções que nos cegam aqui, ou tem os outros duas faixas da pizza ali. Então, do lado de lá, nós temos o que é chamado de seres famintos, reinos dos seres famintos, ou, na verdade, o que eu gosto mesmo é a emoção perturbadora. Eu gosto sempre de falar da minha emoção do que nome de reinos. Aliás, o Lama já pôs como bolha, porque tudo isso é uma bolha que se dissolve. Nada disso é sólido, né? Tanto é que a raiva não é sólida. Quando você fala assim, tenho vontade de dar raiva, eu já ouvi isso, assim, alguém chegar para um mestre e falar assim, eu queria liberar a minha raiva. Ele diz, dá ela para mim. Aí, cadê ela? Aí que a gente vai dizer, cadê ela? Isso é muito profundo. A hora que eu vou analisar, em meditação a gente faz isso. Cadê a raiva? Qual é o tamanho dela? Qual é a cor dela? Porque eu estou dando muita solidez, alguma coisa que nem já passou. Né? Ela é assim, as emoções. Né? Então eu gosto das bolhas. Eu estou na bolha da raiva agora. Eu passei para a bolha da carência. Né? São bolhas, eu estourei de uma e saí para outra.
Então, a bolha ali da carência é a aflição por carência. Então, eu recebo uma crítica ou alguma coisa que me ofendeu e eu posso entrar na raiva, ou eu posso ficar nas carências. Eu faço tudo errado mesmo, ninguém me ama, ninguém me quer. Isso aí vai ter todo o discurso de quando a gente está carente. Ninguém me chama de meu amor. E todo mundo aqui já passou por várias fases carentes da vida, né? E aí o que acontece? Quando a gente está carente, a gente vai entrar e vai fazer igualzinho todo o resto. Nós entramos no lugar com a mente carente. Então, a gente já começa a ver o que falta. A mente carente, está faltando não sei o quê, está faltando bebedouro. A mente carente, ela está vendo o que falta. Então, ela vai chegar sempre nos lugares, ela pode chegar num lugar lindo, chegar numa praia linda, maravilhosa, né? Os deuses estão falando assim, uau, que praia. E o carente está assim, não tem saco de lixo aqui? Não tem cesto aqui? Não sei o quê, está faltando. Você precisa de uma água pura, aqui não tem, só tem água do mar, não tem nenhum lugar onde eu vá comprar água. Começa a dar aflição das carências daquilo que pode precisar e não ter. Né? E aí começa a olhar sobre esse olhar. Né? Então, assim, a gente, diante de um fato, conforme a emoção que a gente está, a gente vai descrever o lugar. Né? As histórias. O Lama conta várias, assim, né? Então, assim, vou até dar um exemplo. A gente recebe um convite, sei lá, vamos assistir o Dalai Lama não sei aonde. Aí vem o reino dos deuses, uau! Dalai Lama não sei aonde, que coisa maravilhosa. Eu estou cheia de, né? O reino dos deuses é orgulho, é o poder, estou me sentindo, eu vou e tal, né? Aí o reino dos infernos, aí fica assim, mas você vai até lá. Hoje em dia, com assalto, avião caindo, é meio arriscado. Você arrumou, né? Você está tranquilo. A primeira coisa que ela vai comentar sobre isso é o risco da viagem. Ela está nos infernos, né? Pode ter um atentado, não sei o quê. Se ela está carente, aí ela fica assim, mas você vai lá para a Índia, a água lá é contaminada, você vai ter. Aí, será que não vai achar água aí disso, água daquilo? Aí, você está no reino humano, fica assim, você já arrumou a casa, as prestações, quem vai pagar as contas, seu filho na escola, precisa fazer viagens. Aí você organiza a planilha, o reino humano, organiza tudo para poder. Então, depois que organizar tudo, com quem que vai pagar as contas, não sei o quê, quem cuida das crianças, quem cuida dos cachorros, a planilha da prestação. Aí ele começa a comentar quando recebe uma viagem dessa. Vou para o Dalai Lama, você já viu quem que vai pagar suas contas? Aí vem o reino humano, né? Então, cada um, diante de uma frase que você fala, a mente que a pessoa está, ela vai vir com o argumento daquilo. Né? E ela acha que ela está falando o máximo. Assim. E que você, que de repente está vendo outro jeito, você não está vendo a realidade como ela é. Aí é muito legal essa conversa dos 6 reinos. Cada um acha que está vendo a realidade e o outro não está enxergando. O mundo é violento, você que não está enxergando. O outro, não, é que falta tudo, você que não está enxergando. Aí todo mundo, ninguém enxerga. Né? Então, a gente vai olhando a cada momento sobre esses 6 olhares. Então, no momento que eu estou nesse olhar, o mundo se apresenta dessa forma. Isso vai girando, vai girando. Então, num dia, eu posso passar pelas 6 emoções perturbadoras. Né? Eu acordo carente, dali a pouco eu estou toda orgulhosa, dali a pouco eu estou fazendo a minha prestação, minhas ideias temporais, daqui a pouco eu estou, não sei, eu estou com medo, estou com insegurança. Então, um dia eu passo por todas as bolhas. E no momento que eu estiver naquela bolha, eu estou com aquela emoção. É isso que é legal de eu ver. Naquela bolha eu estou com aquela emoção. Mas é só naquele instante. Se eu passar para outra bolha, é outra emoção. Né? Então, quando a gente diz assim, eu estou com raiva, Você está com raiva em todas as bolhas? Dificilmente. Você está com raiva ali no trabalho, você tá com raiva, mas você não está com raiva do teu filho. Então, assim, ninguém fica 100% num estado, mas na hora que a gente está, parece que a gente está 100%, que nem doente, né? Parece que nunca vai curar, vai morrer, e no dia seguinte já está melhor. Né? Mas na hora que a gente está na bolha, aquela bolha ganhou todo sentido, só que ela fura, dali a pouco eu estou noutra bolha.
Então eu posso ver que durante o dia eu passo por várias bolhas, por várias emoções perturbadoras, para vocês verem como é o sofrimento. Isso é o sofrimento. O tempo todo eu estou oscilando, e aí eu quero uma saída que o Buda dá no Nobre Caminho de 8 Passos. Como liberar esse desconforto, como liberar essas visões perturbadoras que elas são feitas a partir de um software que vai operar e vai causar sofrimento. Se eu usar um outro software, não vai. Né? Esse é o grande ensinamento do Buda. Tem saída verdadeiramente a partir de um outro olhar. O olhar da roda da vida do Sansara não tem. Aí a gente só vai arrumar. Melhora um pouquinho aqui, sofre um pouquinho menos ali, arruma uma boa educação, cuida da saúde. A gente melhora o Sansara, melhora a roda da vida. Esse é só melhorar, é paliativo. Até porque melhorar nos vai ajudar a silenciar e a poder começar a acessar sabedorias. Então, é bom que a gente melhore a vida, mas a gente não tem solução na roda da vida. Eu posso arrumando as coisas externas, Eu posso chegar, que nem a gente às vezes fala, se o país tivesse igualdade, não sei o quê. Então a gente tem países, tem a Noruega, tem países que a gente olha onde ninguém passa fome, todo mundo tem dinheiro, todo mundo é digno, todo mundo tem uma boa profissão, e está cheio de suicídio, de pessoas infelizes, tomando Rivotril, sei lá mais o que, remédios. Então, assim, pode arrumar tudo do meio externo, que é o próprio ensinamento do Buda, como eu estava dizendo, ele era um príncipe, pode arrumar tudo. A emoção de insatisfação, de sofrimento, está a partir do olhar da roda da vida. Todos os seres têm a partir do olhar da roda da vida, que é esse olhar enganoso da realidade.